todos, a graça e a paz. Que bom que vocês estão aqui. A palavra de hoje vai falar sobre descanso. E nada melhor do que descansar no Senhor depois de um dia de muito trabalho, depois de muita luta. Seja trabalho no seu trabalho ou na sua casa. E glória a Deus que vocês estão aqui. Muitas lutas nós já vencemos e venceremos ainda até a meia-noite do dia 12. Vamos orar para iniciar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Deus. Que o Senhor possa cultivar, Senhor, nos nossos corações a palavra que será colocada, Deus, para os nossos irmãos e que essa palavra seja enraizada, Senhor Jesus. Traga aqueles que estão a chegar, Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar, Senhor Jesus, dos seus caminhos, Deus. É o que nós te pedimos, entronizamos o Teu santo nome. Amém. Ei, som. Tá. Vamos lá. A palavra, o tema da mensagem de hoje é descanso em meio às adversidades ou lutas, né? Tá lá em Mateus, o capítulo é o 11, o versículo é o 28. Se os irmãos puderem abrir, por gentileza. Mateus 11, 28. Todo mundo conseguiu abrir? Amém? Amém. E diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Estava comentando ontem na célula que essa palavra ela já está no meu coração, já tem muitos anos. Só para começar assim, quando eu tinha 12 anos... Pode se sentar, gente, desculpa. Quando eu tinha 12 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha mãe. E um lugar, uma pessoa deu uma plaquinha que tinha essa palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu fiquei com essa plaquinha no banheiro da minha casa, assim, no alto, num lugarzinho bem especial. Você olhava para cima assim, você lembrava. E por muitos e muitos anos eu lia, não tinha o entendimento que essa palavra trazia, mas depois, com um certo tempo, além da idade, vem também a maturidade, e a gente começa a perceber e a entender aquilo qual o Senhor quer falar conosco. E foi dessa forma que Ele colocou no meu coração para trazer para os irmãos. Vamos lá. Temos vivido dias de muito cansaço físico, mental e até espiritual. São muitas as situações que têm nos deixado abatidos e uma delas é a rotina do dia a dia, seja o trabalho em casa, nos empregos, o cuidado dos nossos filhos ou parentes, programações sociais e também da nossa igreja. E aí eu compartilhei, né? Esse versículo tem sido trazido à minha memória para trazer esperança ao meu coração, não para justificar as minhas múltiplas tarefas de trabalho em casa, no meu emprego e de tantas outras coisas, mas para trazer alívio e cuidado através da graça que Jesus Cristo proporciona tanto para mim quanto para você. Essa palavra é para todos nós. Mateus 11, no verso 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um texto que trouxe 2 pontos, os quais eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é já no comecinho, né? Que diz: Vinde a mim, todos. A palavra ela não é só para mim, ela é para todos nós, para que nós sejamos chamados ao Evangelho. E dentro dessa palavra eu fiquei pensando em um personagem da Bíblia que passou por muitas situações e esse personagem foi Noé. Então eu gostaria de pedir os irmãos para abrir no capítulo 6 e deixar a Bíblia aberta, que a gente vai passear um pouquinho ali em alguns dos capítulos, tá? Gênesis capítulo 6, o verso vai ser do 5 ao 7. Deus havia se arrependido nesses versículos da existência do povo por conta do comportamento, né? E ele diz assim, no versículo 5: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra,
e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Misericórdia. Eu fiquei pensando, se isso tivesse acontecido, não estaríamos aqui hoje, como diz, né, para contar a história. Porém, no verso 8, a graça maravilhosa do Senhor, no verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus viu em Noé um coração desejoso, obediente, e te deu uma missão: salvar sua parentela, um par de cada animal, através de um trabalho árduo de fazer uma arca. Eu fico imaginando que deve ser um trabalho muito difícil fazer algo manual. Eu não sou muito boa com trabalhos manuais, tem alguns irmãos aqui que têm maestria em fazer alguns trabalhos manuais. E eu fico imaginando que naquela época isso ocupou todo o tempo que Noé tinha. Eu acho que Noé só dormia e acordava para poder fazer a arca segundo o desejo do Senhor. Era um trabalho muito minucioso e com muitos detalhes. E Noé assim fez, como diz lá no verso de número 22, que diz assim: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Dentro desses capítulos, né, desses versículos, ele vai falando, o Senhor vai dizendo a Noé como ele quer que ele faça essa arca. Eu quero tantos metros disso, tantos metros daquilo, eu preciso que seja de tal altura, de tal comprimento, tal largura. Ele foi dando essas orientações. E eu fiquei imaginando naquele tempo, Noé fazendo isso sem recurso nenhum que nós temos hoje. Pensa, gente, Noé, só com a madeira. Ele bate, não tinha um martelo, uma empilhadeira, não tinha recurso nenhum. Era como se você estivesse batendo madeira na madeira, né? Então eu fico achando isso meio trabalhoso. Todo o recorte, tudo. E eu fiquei pensando nisso, né? Quanto trabalho. Às vezes a gente tem dificuldade em fazer algo que é simples. E aí eu fiquei pensando nisso. Nossa, Senhor, às vezes eu tenho dificuldade em fazer certas coisas, mas imagine Noé fazendo isso sem recurso nenhum. Hoje a gente tem muitos recursos para fazer certas coisas. Graças a Deus por isso, né? E aí eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra vinde. Vinde significa voltai, regressai, comparecei ou vir. Então venha. Noé foi chamado por Deus, e assim como eu e você, para ir ao encontro da graça maravilhosa de Jesus. E em meio ao caos do nosso dia a dia devemos, ou melhor, necessitamos do seu cuidado para que nossa caminhada seja abençoada em tudo o que fizermos. Se lembre da palavra que fala lá em Filipenses, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uma vez, um certo tempo atrás, nós fizemos uma célula Extrema Livre, e nessa célula foi falado a respeito de palavras que trazem esperança. Nós temos muitos relatos na Bíblia de muitas palavras, né? Mas às vezes tem alguma a qual o nosso coração se identifica e fala: nossa, uau, essa palavra, ela mexe comigo e ela me faz, de muitas formas, desfrutar da presença do Senhor, da palavra dele. E uma delas, para mim, é essa passagem em Mateus 11, 28, que de muitos anos já vinha no meu coração. O tópico 1 é: vinde a mim todos. Então, é para mim e para vocês. O segundo tópico tem como tema: o alívio vem da graça. Continuando a história de Noé, em Gênesis, no capítulo 7, se os irmãos puderem virar aí o versículo. Capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: Deus disse, o Senhor, a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração.
E depois de todo o trabalho e esforço, tanto tempo navegando pelas águas até encontrarem terra, eles ficaram por muitos e muitos dias, né? Eles fizeram a arca, montaram ela toda, teve todo o trabalho de colocar todos os animais, né? Na verdade, Deus trouxe esses animais a eles. E eles ficaram por muitos e muitos dias ali. E no capítulo 8, no verso 1, do 1 até o 3, diz assim, depois de muitos dias, né? Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve. Verso 3. As águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias, começaram a minguar, ou a diminuir. Foram dias de muitas incertezas, mas a certeza que Noé e sua família tinha é que a graça do Senhor estava sobre a vida deles, trazendo a reflexão a respeito disso, né? Pensa, eu fiquei imaginando isso também. A gente ficou muitos e muitos dias numa pandemia dentro de casa. Foi muitos e muitos meses. Fiquei imaginando também o tempo em que Noé passou dentro de uma arca à beira, né, mar, esperando para que o Senhor se recordasse e trouxesse a ele um lugar em que ele pudesse pisar em terra firme depois de muitos e muitos dias. E aí Deus me deu uma frase, no momento de reflexão, vou compartilhar. E diz assim: quando estamos em Jesus, podemos desfrutar do descanso em meio às adversidades por meio da graça. O descanso, o alívio, vem através da plenitude em entender que podemos depositar tudo, exatamente tudo, aos pés daquele que nos ama e cuida de forma intencional de tudo ao nosso redor. E essa passagem me veio Romanos no capítulo 8 e no verso 28, para fomentar dentro do nosso coração, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O pacto ou o selo do firmamento de Deus com Noé e sua família e todo ser vivente foi o belo arco-íris, que desfrutamos no céu quando ocorre uma nuance entre a chuva e o sol. E está lá no capítulo 9, a partir dos versos 9. No capítulo 9 do livro de Gênesis, tá, gente? Que diz assim: eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra, sim, estabeleço meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, no versículo 12, este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. Verso 13, o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer os arcos nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim
e toda a carne que está sobre a terra. Uau! Quando eu vejo que está chovendo e abriu o sol, eu já fico, ai, cadê o arco-íris? Eu me lembro na hora desse pacto maravilhoso que o Senhor fez conosco. Porque Ele fez com Noé há muitos e muitos anos atrás, mas que a gente ainda pegou como bênção para a nossa vida. Esse arco-íris, ele não é como um símbolo de beleza no céu, mas ele é para a gente se lembrar do pacto que o Senhor tem por nós. E no Velho Testamento e no Novo, o pacto de sangue que Jesus fez na cruz por nós. Todo trabalho com o Senhor, busca, oração, servir aos nossos familiares, amigos e todos, e nossa igreja gera fruto de vida através do descanso em receber o Senhor, transmitir sua palavra e receber sua graça. Minha palavra ela é bem breve, mas deu 4 páginas. E assim, uma palavra tão pequena em Mateus me fez lembrar de uma história tão grande em Noé, que teve uma repercussão e uma diferença e uma busca ativa tão grande na nossa vida, que foi a história de Noé, né? Eu fico pensando assim, se não fosse Noé naquele tempo, em ele aceitar e receber o Senhor, e Deus olhar para ele, a gente não estaria aqui para poder contar essa história de nos conhecermos, nos abraçarmos, sermos irmãos, sermos família. Mas, glória a Deus pela vida de Noé, porque Deus viu a ele e achou graça em seus olhos. E assim, para concluir essa palavra, eu aprendi, refletindo e escrevendo essa mensagem, 2 situações. A primeira dela, Noé poderia se abdicar de ser visto e ser salvo por Deus, junto com sua família, diante desse grandioso trabalho arquitetônico. Foi muita coisa. Eu fico imaginando hoje que se fosse com todo o aparato que a gente tem de recursos, tecnologias, AutoCAD, internet, tudo mais, viria uma arca toda customizada, com muitos quartos, muito isso, muito aquilo. Não seria algo tão feito manualmente como foi no tempo de Noé. E Deus nos alerta quanto a isso, para que possamos continuar nessa caminhada, a fim de, no final, receber a coroa da vida. Pois, se não vigiarmos nossas ações, intenções e sentidos, e os sentidos que eu gostaria de citar, os sentidos de tato, olfato, paladar, tudo que a gente olha, que a gente ouve, tudo que a gente toca, até o que a gente cheira. Se a gente não vigiar, estaremos sempre pautados a murmurar, em querer ver uma alternativa mais fácil, para desistir diante das dificuldades. Hoje, assim, para dar um pequeno testemunho, para eu chegar aqui hoje não foi fácil. Eu já cheguei aqui 7 e pouca, não deu tempo de fazer muita coisa. Mas eu cheguei. Foi um dia de trabalho muito intenso, um dia de trânsito muito intenso. Quem trabalha em Vitória sabe que esse horário de 6 horas é muito difícil. São dias em que eu abdico da minha casa, a gente abdica um pouco de tudo para poder fazer a vontade do Senhor, que é estar na nossa igreja. E eu fico pensando, e essa palavra ela me trouxe a respeito disso. Eu e você, nós temos sim muitas ocupações, muitas responsabilidades, mas a alternativa em que seria a alternativa mais fácil é a alternativa da desistência. E essa alternativa eu, Fabrícia, não aceito na minha vida desde os meus 18 anos, quando eu me converti ao Senhor e falei, não quero mais essa vida para mim. Então, eu coloquei isso na minha vida como essa forma. Então, por mais que, às vezes, a gente tenha um dia de muito cansaço, um dia de uma rotina muito pesada de trabalho, querido, entenda, o Senhor está com você em todo momento. Não diminua aquele dia que não foi muito legal, ou aquele momento que não está muito legal, ou aquela situação familiar que você está vivendo, porque Deus, Ele cuida e Ele sabe o que é melhor para você. Eu digo isso porque atualmente na minha família a gente tem vivido uma situação de câncer na família.
Os irmãos da célula já até sabem, né? E eu creio no Senhor, e quando o Senhor me deu essa passagem, me deu muito em função de me lembrar de todas as coisas que a gente faz, de todo momento que a gente precisou estar com essa pessoa, né? Que é a minha avó, nesse momento de enfermidade no hospital, e ter que lidar com tudo dentro de casa, e tudo ao nosso redor, e também parar para poder passar uma noite com ela, passar um dia, ficar com ela no hospital. Como isso foi reconfortante para a minha vida. Porque eu falei, Senhor, o Senhor tem me sustentado. Tem sustentado não só com provisão, mas tem me sustentado com a força do meu corpo. Tem dias que a gente acha que a gente não vai conseguir fazer nada. Hoje eu estou cansada demais para ir para a igreja. Hoje eu estou cansada demais para fazer tal coisa. Hoje eu estou cansada demais para ir ajudar a limpar, ou ir na casa de algum parente, ou ir na casa de alguém fazer uma visita, alguma intercessão, algo do tipo. Mas o Senhor tem nos consolado, tem nos trazido à tona de que, por mais que nós achamos, né, no nosso coração que Ele não precisa de nós, nós precisamos dEle. Como nós precisamos? Para viver, para respirar, para comer, para eu olhar, para eu pisar, para exatamente tudo. Então, a alternativa da desistência, ela não é para mim uma opção, e eu creio que para os irmãos também não. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar nesse aprendizado dessa palavra é que nenhuma adversidade que eu e você possamos passar, nenhuma dor ou perda em nosso dia a dia, seja capaz de anular o alívio que a graça maravilhosa de Jesus produz em nosso coração. É um alívio, é reconfortante saber que a gente tem o Senhor nas nossas vidas. Porque se não tivesse, eu não sei para onde eu iria, para onde eu faria, o que eu faria, para onde eu andaria, o que eu vou fazer, para onde eu vou, eu não tenho para onde ir. Até para os nossos passos de exemplo, trabalho, Deus, é da tua vontade que eu vá para esse lugar? Eu dependo dele para responder essa pergunta para mim. Senhor, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Eu tenho 3 testemunhos que eu vou contar rapidamente. No último testemunho que eu dei, numa última palavra que eu dei, acho que foi em dezembro, eu falei que eu estava orando por provisão, por aumento de salário, de cargo na minha empresa, tudo mais. E essa vaga chegou na minha vida. Chegou em janeiro e eu comecei ela em março. Só que quando essa palavra ela veio, antes dela vir como oração, ela também veio depois como Senhor, é da tua vontade? Por isso que demorou tanto tempo para eu ficar sabendo no dia 6 de janeiro, para eu só começar essa vaga em março. Eu poderia ter começado ela muito antes. E eu fiquei em oração, Senhor, se for para atrapalhar, para isso causar algum dano espiritual na minha vida com o Senhor, não deixe isso acontecer. Me deixa continuar ali. Eu estava ali tranquila, né? Na minha zona de conforto, trabalhando até 1h da tarde, 2h eu estava em casa, conseguia fazer tudo tranquilo, dormir, fazer minhas coisas. Mas não, eu precisava e eu tinha a dependência de querer algo mais, não só financeiramente, mas também de contato, de melhoria de sistema, melhoria de uma Fabrícia mais humanizada, porque no telefone você acaba ficando um pouco robotizado, mas quando você está atendendo o cliente frente a frente, o atendimento é outro, a reação é outra, as nuances são outras, e eu fiquei nesse momento refletindo e orando ao Senhor, e Ele me deu a confirmação e eu comecei. O segundo testemunho é sobre a provisão também que o Senhor deu na vida do Flávio. Ele começou a trabalhar em um segundo lugar, dando aula. Não prejudica assim, o trabalho dele, não prejudica ele. É um trabalho que ele tem gostado, que é dar aulas. E isso tem nos ajudado bastante na parte financeira. E o terceiro, pulando assim, totalmente da palavra, perdão. O terceiro, a gente, para quem não conhece muito a história, nós nos casamos sem nada, só com a roupa do corpo mesmo. Eu tinha um guarda-roupa, uma cama, a cama do menino, guarda-roupa do menino, só tinha isso. E a roupa do corpo não tinha mais nada. E aí Deus foi trazendo em forma de provisão
na minha vida todas as coisas. Geladeira, micro-ondas, tudo. E a única coisa que ficou faltando era uma mesa, porque até as cadeiras eu já tinha encontrado umas bem legais na rua, já mexemos, o pessoal da célula senta, né, galera? Porque senão ia estar tudo sentado no chão. E faltava mesa para essas cadeiras. E aí, domingo, eu recebi uma bênção de uma irmã aqui da igreja, que nos abençoou com uma mesa que exatamente cabe às minhas cadeiras, maravilhosas, né? Já vou colocar lá, ó, terça-feira, quem sabe a gente já não está na nossa célula com nossa mesinha toda montada. E esse testemunho que eu gostaria de compartilhar, eu já estava querendo falar há um tempo mesmo, mas traz muito me fez refletir também muito sobre o nosso trabalho, na nossa obra, que ela não pode parar, mas em que todo momento o Senhor ele tem cuidado das nossas vidas, das nossas necessidades, e tem suprido a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, tem nos fortalecido. É uma palavra de fortalecimento para a vida dos irmãos. E, para concluir, eu desejo do meu coração que essa palavra ela possa ser enraizada em nossos corações para trazer esperança que nós temos um Deus Pai que tem visto e cuidado de nós em todos os momentos. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. A espontaneidade, a alegria da Fabrícia é interessante na ministração da palavra, né? Muito espontânea. E eu creio que Deus tenha falado com você através da experiência de vida que ela compartilhou aqui. Mas antes de louvarmos, eu quero abrir oportunidade, irmãos, para você que entendeu que Deus tem algo novo para você. Pastor, Deus tem algo novo na minha vida. E eu quero fazer acontecer, experimentar isso. Então, enquanto nós vamos louvar, eu quero abrir espaço para você vir à frente. Nós vamos orar sobre sua vida com imposição de mãos, com óleo da unção. E eu creio, piamente, que o nosso Deus pode fazer grandes coisas sobre a sua vida. Então, enquanto nós louvamos, eu quero lhe dar essa oportunidade. Louvemos ao Senhor. Jesus. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não.
eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Jesus. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, Senhor. Confiamos em Ti, ó Deus. E Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar sobre as águas. Vamos declarar: Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Senhor Deus, nós declaramos agora ao Senhor toda a nossa dependência a Ti. Nos colocamos, Senhor, ante a Tua presença aqui essa noite, porque nós precisamos, nós necessitamos, ó Deus, vivenciar, olhar, ó Deus, e enxergar a ação da Tua poderosa mão sobre nossa vida. Ó Deus, seja por libertação,
seja por cura, seja, Senhor, por abertura de portas, novas ações. Ó Senhor, todos nós necessitamos de alguma coisa, e nós sabemos que só o Senhor pode dar. É nessa declaração de fé, ó Deus, de reconhecimento da Tua grandeza, que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias por meio de nós. Ó Deus, como nós ouvimos na mensagem pregada, Senhor, que não importa os recursos, o que importa é a obediência ao Senhor. Então, Deus, nós nos colocamos debaixo da Tua poderosa mão e recebemos do Senhor a atuação do alto. Espírito Santo, haja em nossa vida, nós damos liberdade ao Senhor. Ou já te agradecemos pelo privilégio que temos desse toque especial do Senhor aqui nessa noite. Ó Deus, com mudança, algo poderoso e novo, restauração em todos os sentidos. É assim que nós agradecemos. A Tua mão, ó Deus, é maravilhosa. Obrigado, Deus da providência, por restaurar e nos abençoar e multiplicar. No nome de Jesus. Amém. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, amados? Amém. Aleluia, querido. E nessa continuidade da nossa adoração, do nosso louvor, neste momento estaremos trazendo aqui na frente, estaremos oferecendo ao Senhor o nosso melhor, através dos dízimos e das ofertas, e que possamos viver na plenitude da graça, que possamos viver na plenitude do Espírito, e que o teu celeiro seja transbordante, amados, que você possa tomar posse, querido, de todas as bênçãos que o Senhor já tem reservado para você, e que você possa estar cada vez mais se dedicando à obra, se entregando, se doando. E é muito além do que você ofertar o seu dízimo, a oferta, é você estar se doando, você em prol da obra, em prol da causa, que em tempo todo vivemos momentos de colheita e de semeadura. Então, querido, você é reflexo daquilo que você está plantando. Se você está plantando amor, queridos, você irá colher amor. Se você está plantando, querido, na vida de alguém, aquela pessoa um dia irá se converter, é só você crer. Então, querido, é muito além do que você ofertar, questão de valor, é você se ofertar todos os dias para o Senhor, crendo que o Senhor irá fazer grandes coisas na sua vida. É muito além do que você trazer uma oferta, trazer o seu dízimo, é você se doar de corpo todo na obra do Senhor, é você fazer total entrega sem reservas, queridos. Queridos, em Lucas 6, no verso 38, convido a você a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, que diz o seguinte: dai, e se vos é dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão também. Então, queridos, que você possa fazer o seu melhor para o Senhor, se entregue ao Senhor, entregue teu dízimo, seja fiel naquilo que o Senhor tem proporcionado através do seu trabalho. Não retenha que o Senhor tem grandes bênçãos para derramar sobre você. Creia que o Senhor irá abrir portas. Se é uma porta que você está precisando, Deus irá abrir. Tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de você se entregar, tudo é uma questão de você
crer. Querido, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se você acredita que seja no pouco que Deus tem te colocado, você está sendo fiel no muito, Ele também te colocará. Então, querido, se entregue, se doe na causa, faça o seu melhor para em prol do Senhor. Amém, queridos? E com toda alegria você possa estar ofertando, dizimando nessa noite. Aqui na frente está o gasofilaço, ali do lado está as maquininhas, você pode também estar trazendo a sua fidelidade, a sua oferta através do Pix e PicPay. Amém, querido? Faça o seu melhor, adore ao Senhor nesse momento. Eu não vou abandonar a minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade e viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. E eu não vou retroceder. E pode vir o que vier, a minha vida está em Deus, e nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, e nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia, glória a Deus. Amém. Nós vamos agora, nesse instante, fazer o nosso tempo de comunhão. É importantíssimo para valorizar a cada um de nós que somos os membros do corpo de Cristo. Você é importantíssimo para a vida e a felicidade da relação de cada um de nós como igreja. Então você vai sair do seu lugar, dar aquele abraço apertado no seu irmão e falar: que bom que você fez, nós vamos celebrar com este louvor. E eu também quero agora aproveitar e dizer aos irmãos que são os líderes de Avite que vocês estão liberados. Nós não vamos ter ali reunião de liderança de Avite hoje, mas os líderes de ministério, eu vou precisar de uma palavrinha lá dentro com vocês, tá bom? Então, vamos celebrar o Senhor. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com
não mereço, tudo vem de ti, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, 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 oh. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, não me diz é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, não me diz é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Glória a Deus. E assim nós encerramos o Conexão Vitória nessa noite, gratos ao Senhor pelos benefícios, pela palavra maravilhosa que serviu de nutrição e de alimento a nós. Quero lembrar a todos vocês, Vix Fire no próximo sábado às 19h30, com batismo, recebimento de novos membros e ceia do Senhor. Não perca, tá bom? Graça e paz a todos, uma excelente semana de bênçãos e vitórias, fortificados em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém.